Você acha que o lado luz do ser humano representa o indivíduo bonzinho e o lado sombra o indivíduo malzinho? Então eu vou trazer uma mensagem do eu superior, revelando aquilo que muita gente não te fala sobre esse assunto. Aproveita, curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos sobre os mais diversos temas. Bora lá? Olá, meu nome é Fernando Vidia e este é mais um programa de leituras Zen e hoje nós vamos falar sobre lado luz e lado sombra. Eu vou responder a seguinte pergunta: qual a diferença e a importância do lado luz e do lado sombra em nós, seres humanos? Eu vou retirar uma lâmina do tarô de Osho em resposta. Por isso eu já vou embaralhando. Essa lâmina vai servir como ponte, como conexão com o meu eu superior, meu eu divino, para trazer a mensagem que vai responder essa nossa pergunta. Então, qual a diferença e a importância do lado luz e do lado sombra em nós, seres humanos? Com a mão esquerda, retirando uma lâmina em resposta, e você já vai acompanhar aí do lado. A lâmina que veio é a integração. Olha que linda essa lâmina. E eu já vou intuir uma mensagem em resposta. Vamos lá. Então, gente, a mensagem que me vem é a seguinte: todos nós temos em nós o princípio feminino e masculino, todos nós temos em nós o nosso lado luz e nosso lado sombra, todos nós temos em nós duas grandes forças que elas exercem um contraste e por exercer um contraste elas podem ser percebidas. É a mesma coisa de você pegar uma folha de papel em branco e pegar uma folha de papel escura e colocar sobre a folha de papel em branco. Então, a princípio, só era branco. Você olhava, era branco. Só tinha branco, você não conhecia uma outra coisa. A partir do momento que você coloca uma outra folha de uma outra cor, no caso, uma folha preta, então você começa a perceber que existe uma outra coisa ali. Estabelece-se um contraste. Eu tenho o branco e passo a ter também o preto. Tá? Então, elas podem ser percebidas como distintas, como individuais ou indivíduos, né? Está dizendo que isso também existe em nós. Cada um existe, cada um tem em si uma proporção de luz e sombra que lhe permite, dentro da sua própria personalidade, se expressar, né? Proferir palavras, dizer aquilo que pensa e sente de uma maneira mais ríspida ou não, de uma maneira mais sutil ou não, suave ou não, enfim. Numa tônica, é como se eu colocasse uma pitadinha de energia, uma pitadinha de sal, uma pitadinha a mais do jeito de falar, do jeito de sentir, do jeito de agir e tudo mais, e que cada pessoa tem uma proporção diferente e faz com que sejamos indivíduos diferentes. São essas diferenças, esses contrastes que fazem com que a nossa vida ela seja única, e isso precisa ser compreendido, precisa ser percebido. Agora, o bem e o mal, o conceito de bem e o mal é muito relativo. E aqui eu preciso deixar bem claro para vocês, porque está sendo pedido para mim para eu explicar muito bem essa parte. Então, olha, presta atenção. Tá me vindo aqui o yin e yang, né? Então nós temos o yin é o negativo e o yang é o positivo, tá? Então, o yang é o branco e o yin é o negro, tá? No yin e yang. E ambos estabelecem um movimento, uma sintonia, uma vibração. E o branco, ele contém um pouquinho do escuro e o escuro contém um pouquinho do claro, né? O branco do negro e o negro do branco, o claro do escuro e o escuro do claro. E essa divina proporção é que estabelece a harmonia no universo. Essa divina proporção é o que estabelece a harmonia no universo. Que se nós tivéssemos apenas luz e não tivéssemos sombra, não teríamos evolução, nós não teríamos um contraste para que nós pudéssemos realizar, exercer ali através das mais diversas experiências, né, atritos ou formas diferentes de ver e encarar a vida, as pessoas, as coisas que nos proporcionassem um impulso evolutivo. Então, as trevas, elas funcionam para nós como um impulso, como uma tendência para nós exercermos a nossa força de vontade, termos um trabalho mental e emocional fortes o suficiente para superarmos
de uma maneira positiva e consciente uma determinada condição, muitas vezes desagradável, que nos impulsiona para agirmos instintivamente. Então a gente tem que exercer a força de vontade para superar isso, e é isso que promove a evolução, essa força de vontade, esse esforço pessoal. Porque se a gente se deixa envolver pela inércia e não tem força de vontade, não se esforça para superar uma condição, a gente vai ficar na preguiça, a gente vai deixar fluir os nossos instintos mais tenebrosos, né? De acordo com aquilo que a gente pensa e sente em relação a uma determinada situação ou uma determinada pessoa. Então imagina só, se o nosso lado sombra só falasse através de nós e nós não detivéssemos alguns instintos ou impulsos através da nossa força de vontade, através da nossa consciência, que é o nosso lado luz. Então o inconsciente é a sombra, o consciente é a luz. Então, nós temos aqui o negativo e o positivo, respectivamente, nessa situação, nessa comparação e analogia. Tá? Então, imagina só. O lado sombra, ele é muito importante de ser compreendido, tá? É a mensagem que está vindo. Muito importante de ser compreendido para que nós possamos nos auto-observar e passar a conhecer aquilo que antes nós não conhecíamos em nós. Tá? Tendências, comportamentos, crenças limitantes, aquilo que nos impede de evoluir. E quem realiza esse trabalho de autoconhecimento e para lapidação da própria personalidade, do próprio ser, é o lado luz. Ele joga a luz na situação. É como se você pegasse, olha a imagem que está me vindo, é essa, um quarto escuro, sabe aquele quarto da bagunça que talvez você tenha na sua casa? Talvez apenas, né? Talvez você tenha na sua casa, então. Imagina só que é um quarto que fica todo fechado, que você mal acende a luz, mal entra nele. E mais quando você resolve entrar, acende uma vela, acende a lâmpada ali dentro e você só vê bagunça, só vê sujeira. Gente, chega uma hora que a gente precisa limpar aquele quarto, porque se a gente não limpa, só vai acumulando tralha, só vai acumulando tranqueira, coisa que não agrega mais valor para a nossa vida. Muitas vezes questões às quais nós estamos apegados e que a gente joga lá no quarto escuro da nossa mente, lá no nosso inconsciente, para a gente não olhar mais para a situação. Pessoal, a gente precisa olhar para isso e precisa fazer essa limpeza, sabe por quê? Porque se a gente só vai acumulando sujeira lá dentro, essa sujeira que está lá e a gente não quer perceber, ela vai se apresentando através de nós, a partir da maneira como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age ou reage às circunstâncias. De repente a gente vai começar a ser aquela pessoa tóxica que a gente não tolera perto da gente. Mas você já se perguntou, será que você não é essa pessoa tóxica que se aproxima das outras pessoas e ela fala assim, mas eu não consigo nem ficar perto, não consigo nem ouvir o que esse fulano tem para me dizer, porque ele só pensa negativo, os sentimentos dele só são desagradáveis e ele não tem uma ação proativa e positiva na vida dele, só fica reclamando das situações. É porque dentro dessa pessoa tem muita coisa para ser arrumada, sobretudo emocionalmente, para ela conseguir estar em paz, estar bem e olhar para o mundo de uma maneira mais positiva. Gente, a gente só consegue perceber o mundo de uma forma positiva se nós internamente estivermos bem, estivermos positivos também. Tá? Mas as sombras são muito importantes, essas trevas em nós, desde que nós saibamos observá-las. É a partir do momento que a gente compreende, opa, eu tenho tanto luz quanto tenho sombra dentro de mim. Eu posso, olha só, atenção no que eu vou dizer. Eu poderia, tá? Eu poderia, se eu quisesse, sair praticando o mal pelo mundo, matar, roubar, falar mal das pessoas. Poderia, por conta de eu saber que eu tenho essa força dentro de mim, por ela habitar em mim. Mas não farei isso, não faço isso, por quê? Porque o meu lado luz se sobrepõe às minhas sombras, consciente do potencial das sombras. Mas o lado luz, por ser mais forte, porque eu permito que ele assim o seja, tá? Eu não dou força para as sombras interiores. As conheço, é importante conhecê-las. Mas eu permito que o meu lado luz fale através de mim, se sobrepõe. Então eu não tenho que derrotar os meus dragões interiores, não. Eu tenho que compreendê-los e apaziguá-los para que apenas o meu lado luz, ele fale
através de mim, tá? E reverbere tudo aquilo que de melhor eu tenho, sabendo que eu poderia fazer muita coisa ruim, poderia mesmo, a gente tem que estar ciente disso, tá? Mas ao nos compreendermos, entendemos que não precisamos fazer, porque a sociedade ela flui de uma maneira muito mais harmoniosa a partir do instante em que a nossa divindade, a nossa luz interior se expressa, fala através da gente, tá? E faz o bem, proporciona tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é o belo para as pessoas. Então, o bem, o bom e o belo é uma das coisas que a gente tem que praticar na nossa vida, porque faz total diferença para o mundo ser melhor. Mas eu só consigo fazer o bem e proporcionar o melhor para o mundo se dentro de mim eu já fiz esse trabalho. Senão, o que eu vou entregar para o mundo? Eu vou entregar aquilo que eu tenho dentro de mim. A gente só entrega para o outro e para o mundo aquilo que em nós habita. Eu não posso entregar algo diferente disso para as pessoas, porque eu não tenho para dar, né? Eu tenho que ter desenvolvido em mim algo de bom para poder dar esse algo de bom para as outras pessoas, para poder compartilhar, na verdade, aquilo que eu tenho em mim em abundância. Agora, se eu tenho só lixo em abundância, a gente não pode esperar compartilhar rosas com as outras pessoas. Então, prestar muita atenção naquilo que a gente carrega no nosso coração como tendência, tá? Essa é a lâmina integração, então ela vem dizer que a partir do momento que nós compreendemos a nossa luz interior, a nossa sombra, e ambas elas se conversam, eu não preciso derrotar nenhuma nem outra, eu preciso que elas estejam em harmonia. Esse é o grande ponto, esse é o pulo do gato. Tem muitas pessoas que falam, e vocês vão encontrar muita informação na internet, inclusive dizendo, derrote as suas sombras interiores, e não sei o que. Gente, vocês não têm que derrotar nada, não tem. Vocês têm que estar cientes dela, né, da sombra que habita em si, ciente do seu potencial, e vencê-las no sentido de, opa, fica quietinho aí, porque pela minha força de vontade eu digo, eu não preciso te utilizar agora. Mas naquele instante que nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser vorazes, e às vezes até mesmo utilizar o chicote em algumas situações, né? Compreendam bem aqui o que eu estou querendo dizer, né, gente? Vocês não vão sair por aí dando chicotada em ninguém. Eu estou querendo dizer que no instante que precisamos ser firmes, as nossas sombras falam através da gente. Porém, existe uma coisa que vocês precisam utilizar, chamada filtro. Vocês precisam filtrar aquilo que vocês dizem, aquilo que vocês expressam para as pessoas, tá? Filtro. Esse filtro é a maneira como eu penso antes de agir. Então, pense antes de agir, pense antes de falar, pense antes de expressar aquilo que você tem dentro de você. E a gente só consegue fazer isso, primeiro, a partir do autoconhecimento, conhecendo sua luz e sombras interiores, tá? E segundo, pensando antes de falar as coisas. Existem N formas, inúmeras, da gente dizer aquilo que está pensando, fazer aquilo que está sentindo que precisa fazer. Só que quem vai decidir a forma X ou Y de fazer somos nós. Isso se chama livre-arbítrio, livre escolha, é você que decide, tá? Então você pode falar a mesma coisa para uma outra pessoa de maneiras diferentes, tá? Você não precisa ferir ninguém. Até porque, né, ninguém gosta de se sentir ferido ou de ser ferido por ninguém, tá bom? Então tenha consciência do poder interior, né, das suas sombras interiores, para você, de uma maneira mais agradável e melhor possível, falar aquilo que precisa ser falado. Agora eu deixo aqui para você um exercício. Você conhece qual é o seu lado luz e qual é o seu lado sombra? Você conhece o seu potencial interior? Então vai lá, pega uma folha de caderno, separa um momento para fazer esse exercício, por favor. Separa lá uma folha de caderno, tá? Ou uma folha em branco, um papel sulfite, como você achar melhor. Deixa ela no sentido vertical, faz uma risca no meio, fazendo duas colunas. Numa delas você coloca lado luz e na outra você coloca lado sombra. E você começa a listar todos os seus potenciais positivos e todas as suas tendências de melhoria ou oportunidades de melhoria, vamos dizer assim, melhor, né? E você coloca lá, olha, eu reconheço suas virtudes, tá? Reconheça. Então, eu sou bom nisso, eu sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou bom em tal coisa, eu sou gentil, eu tenho conhecimento assim. Vai listando tudo. Aí no seu lado sombra você coloca lá, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso em tal situação, eu sou teimoso, eu utilizo a persuasão de uma maneira negativa, eu sou manipulador. Coloca lá, é para
para você reconhecer a si mesmo ou a si mesma em seus potenciais positivos e negativos. Isso é lado luz e lado sombra, para você saber do que você é capaz, tanto de um jeito quanto de outro. A partir daí você tem a oportunidade de trabalhar, né, como oportunidades de melhoria o seu lado sombra para você ser uma pessoa melhor. Separa uma ou duas coisas para você trabalhar, tá? Como essas tendências durante uma semana, né, ou durante um ano que seja. A ideia, pessoal, é a gente finalizar essa encarnação melhor do que quando a gente chegou. Então, se você trabalhar o seu lado sombra, no final da sua encarnação, trabalhar no sentido de lapidar, de se melhorar, utilizando as suas virtudes para superar em vários aspectos as suas tendências negativas, tá? Então você vai finalizar essa encarnação com certeza melhor do que quando aqui chegou, mas precisa ter força de vontade, tá bem? Você precisa se esforçar. Se você tem preguiça, preguiça é virtude ou é uma oportunidade de melhoria? Gente, né, virtude não pode ser a preguiça, né? Mas é claro, tem dias que nós somos, né, preguiçosos, né? A gente quer ficar mais tempo na cama, a gente quer gravar o vídeo da internet depois, né? Mas a gente precisa compreender que só depende da gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, ninguém vai fazer por nós. O que está em nós precisa ser trabalhado por nós mesmos, tá bem? E daí, a partir do momento que você fizer essa lista e compreender as suas virtudes e as suas oportunidades de melhoria, você vai naturalmente já se aprofundando em si mesmo, compreendendo que, opa, eu tenho esses potenciais todos aqui e que eles se sobressaem aos meus defeitos. Então, gente, o recado dessa lâmina é simples: conheça-se. Lapide a sua personalidade. Existem inúmeros cursos de autoconhecimento que você pode fazer. Um deles que eu super indico é, primeiro, o tarô, que eu amo de paixão, que é um estudo da nossa personalidade, das energias que fluem em nós. O tarô tradicional é o que eu utilizo, tá? E eu sou formado em tarô egípcio pela mestra Rosa Maria. Querida Rosa, super beijo para você. E outra ferramenta maravilhosa que tive a oportunidade de conhecer depois do tarô foi o Enneagrama das Personalidades. E o querido Robert, o meu instrutor aí do curso de Enneagrama, muito obrigado por você me apresentar essa ferramenta maravilhosa que eu utilizo todos os dias da minha vida. E fica o convite para você, internauta, se autoconhecer e se transformar a partir do momento que você compreender as suas virtudes, as suas oportunidades de melhoria, enfim, o seu lado luz e o seu lado sombra, integrando-os, não é derrotando-os, tá? Mas conectando-os, fazendo-os vibrar em você de uma maneira harmoniosa, tá bem? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acredita que mais pessoas podem se beneficiar dessa mensagem, aproveita e compartilha com elas, compartilhe naquele grupo que você participa e que você sabe que muita gente pode ter as dúvidas, né, que foram esclarecidas aqui no programa. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, super beijo e uma excelente vida para todos nós. Até mais!